Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Seja bem-vindo, uma alegria estar junto com você. Nós estamos estudando a revista Discipulado ou Discipulando e hoje nós vamos iniciar a lição de número 9, oração não mecânica, mas consciente. Antes de nós darmos início à nossa aula, quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu joinha aí, é muito importante você curtir a nossa publicação e deixe também um comentário. Uma outra coisa importante, indique o nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares, ajudando assim o nosso canal a crescer, ok? Vamos então iniciar a nossa aula. Pai querido e poderoso, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia estudarmos juntos a Tua Palavra. Fala conosco, ensina-nos através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, você que tem a revista então, nós estamos na página 43 e vamos ler o nosso texto base de hoje. O texto bíblico base está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 18, onde Jesus diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? E mais um versículo que faz parte da nossa meditação, Jeremias 29:13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bem, então, você que está com a revista, vamos começar a nossa leitura na página 44, comentário, introdução. Assim como é possível dar esmolas pelas motivações erradas, é possível orar e jejuar dominado por motivações erradas. E assim como é possível realizar boas obras como fruto de uma religião meramente mecânica e ativista, é possível também orar e jejuar de forma mecânica e meramente ritualística. É o que Jesus alerta na passagem a preço do Sermão da Montanha,
que estudaremos na lição de hoje. Nela, Cristo ensina que a oração é, na verdade, uma conversa com o Pai Celestial e apresenta um modelo de oração para inspirar os seus discípulos a orarem de forma correta. Na chamada oração do Pai Nosso, encontramos resumidamente tudo aquilo que deve haver em uma oração. E Jesus ainda ensina aos seus discípulos sobre como deve se dar o momento de oração. Aprendamos a orar com Jesus. Então nós vemos na introdução da lição que o objetivo é mostrar para a gente o perigo de nós fazermos uma coisa tão gloriosa, tão preciosa, tão digna quanto a oração e o jejum de uma forma errada, de uma forma mecânica, religiosa, ritualística, que deixa de ter valor diante de Deus. E Jesus então vai nos apresentar um modelo de oração para que a gente saiba de que maneira nós devemos orar. Continuando o nosso estudo, a nossa leitura, você que tem a revista, página 44.1, a oração é uma conversa com o Pai. 1.1, a falsa oração, uma forma de aparentar piedade. Jesus inicia sua exposição sobre o importante tema da oração, condenando mais uma vez a ostentação de piedade dos fariseus. Desta vez, esta ostentação está manifestada nas orações públicas que realizavam nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Veja Mateus capítulo 6, versículo 5. Tudo isso eles faziam para serem vistos pelos homens, assim como no caso das esmolas, lá de Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Eles chegavam a orar em pé nas esquinas só para parecerem piedosos diante dos demais judeus. Então veja que os fariseus, eles faziam algo certo, algo digno, algo glorioso, que é a oração, praticavam a oração. Mas de novo, assim como no caso das esmolas, a intenção, o objetivo, a motivação era errada. A intenção era ser visto, era serem notados pelos homens, e isso fazia da oração deles algo reprovável diante do Senhor nosso Deus. Continuando a nossa leitura, ainda na página 44 da revista, 1.2, a oração deve ser um momento particular de intimidade com Deus. Jesus nunca condenou a oração coletiva no templo ou nas casas, mas reprovou sim as orações públicas nas sinagogas e nas ruas com objetivos exibicionistas. Ele mesmo, Jesus, participava de reuniões nas sinagogas, pode conferir lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, que incluíam momentos de oração coletivas. Jesus também orou coletivamente. E ele ainda instou com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, certa vez, para que orassem junto com ele, fazendo-lhe companhia na oração e nas súplicas que derramou diante do Pai no momento tão intenso lá do Getsêmani. Pode conferir isso em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 38 e o versículo 40. A ênfase de Jesus, porém, sempre foi na oração em particular, individual, na vida privada, realizada individualmente entre o cristão e o seu Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mesmo na oração do Getsêmani, Jesus chegou a ficar só em alguns momentos. Veja lá Mateus 26, 39. A oração em privado é muito importante. É necessário orar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, orar com o nosso cônjuge, orar com os nossos filhos, mas devemos, sobretudo, ou acima de tudo, termos momentos particulares de oração. Devemos valorizar muito os momentos a sós com Deus. Devemos valorizar muito as experiências particulares com Deus de oração, porque são parte importante e imprescindível de nosso crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento espirituais.
e do aprofundamento de nossa comunhão com o Pai Celestial. Então observe que Jesus não tinha nada contra a oração coletiva, orar junto com outras pessoas. Muito pelo contrário, a oração coletiva, a oração em comunhão, a oração congregacional é ensinada e incentivada na palavra de Deus. Então nós podemos orar juntos na igreja, podemos orar juntos nos cultos familiares, podemos orar juntos com 2, 3, 4 irmãos, orar com o marido, com a esposa, orar com os filhos. Isso tudo é aprovado e incentivado pelo próprio Deus em sua palavra. Mas o que Jesus nos mostra é que, apesar e além de todas essas orações preciosas, existe algo que é muito mais precioso ainda aos olhos do Senhor e que muitas vezes é desprezado ou esquecido por muitos cristãos, e que é mais importante do que as outras orações, que é a oração individual, aquela oração particular, só você e Deus, só Deus e você, aquele momento de intimidade pessoal, porque na oração particular, só você e Deus, ali não há nenhum outro sentimento a não ser buscar a Deus e ter intimidade pessoal com Ele. Então, que a gente possa praticar todos os tipos de oração, a oração congregacional, a oração junto na igreja, nos cultos familiares, a oração junto com outras pessoas, com as pessoas da nossa casa, da nossa família, mas que a gente tenha disciplina com as nossas orações pessoais e particulares com o Senhor nosso Deus. Continuando aqui na leitura da nossa revista, página 44 ainda, 1.3, Respostas de Deus. Jesus afirma que o Pai recompensará os filhos que o buscam em oculto. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Isto é, aos filhos que o buscam em particular, na intimidade, em suas orações. Essa recompensa a que se refere Jesus é a resposta de Deus às nossas petições feitas em oração. Veja Mateus capítulo 6, versículo 8. O Senhor, Ele é galardoador dos que os buscam. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, quando a gente busca a Deus, principalmente na nossa oração pessoal, particular e individual, nós podemos ter a certeza de que o Deus que nos vê em oculto, nos vê em secreto, vai nos recompensar, porque Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Ainda na página 44, 1.4, vãs repetições. Ao reprovar as vãs repetições, lá em Mateus 6, versículo 7, Jesus não está condenando todo tipo de repetição na oração. Ele mesmo, em seu momento de angústia lá no Getsêmani, passou horas em oração dizendo as mesmas palavras, Mateus 26, 44. Jesus se refere claramente às repetições que, como ele mesmo designa, são vãs, isto é, vazias, mecânicas, e deixa claro ainda que se refere a um hábito dos gentios. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz, como os gentios. Isto é, há um costume dos pagãos que provavelmente é limitado pelos fariseus para chamar a atenção das pessoas que presenciavam as suas orações públicas. Possivelmente, esses judeus religiosos imitavam tal prática porque achavam que ela denotava espiritualidade. Como bem explica o teólogo A.T. Robertson, os pagãos da antiguidade pensavam que por meio de repetições infinitas e muitas palavras, eles informariam os deuses sobre o que estivessem precisando e os cansariam para que lhes concedessem os pedidos. Mas a intenção dos fariseus não era ganhar os ouvidos de Deus, mas os olhos dos homens. Então o objetivo não era ser ouvido por Deus, mas era ser visto pelos homens.
Página 45, 1.5, tema é blá blá blá. Isso mesmo, blá blá blá. Não precisamos ficar repetindo informações para Deus em oração, como se ele dependesse que essas informações fossem repetidas por nós para então saber e não se esquecer delas. Nem precisamos orar em público, floreando nossas palavras, pavoneando nossas preces, como se quiséssemos impressionar as pessoas à nossa volta com a nossa bela oratória de oração. Tudo isso para Deus é literalmente o que chamamos de blá blá blá. Então veja bem, muitas vezes nós ouvimos belas orações, orações com palavras bonitas, feitas por pastores e pastoras nos cultos, e a gente, talvez por não saber usar as palavras com tanta propriedade, com tanta eloquência como alguns pregadores e pregadoras, a gente pensa que não sabe orar e que a nossa oração não vai ser ouvida por Deus. Quantos de nós, às vezes, sente medo, vergonha, insegurança de orar em público por achar que não sabe fazer uma oração bonita? Entenda bem, quando a nossa oração não precisa de palavras bonitas, de impostação de voz. Impostar a voz é uma característica de quem trabalha com a voz. E pastores, assim como radialistas e tantos outros cantores, né? Tantas outras pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho, aprendem a impostar a voz. Mas não é isso que faz a oração ser mais espiritual. Quando você for orar, você vai orar da sua maneira, com a sua voz, com as palavras que você sabe usar, porque muitas vezes aquela oração bonita, como está usando aqui, né? Que a gente parece um pavão, coloca aquele monte de coisa para ficar bonita. Essa oração não tem muito valor diante de Deus. É como se fosse um verdadeiro blá blá blá. Então não tenha medo nem vergonha de orar. É a oração sincera, é a oração de um coração sincero que alcança o coração de Deus. O vocábulo traduzido, ainda na página 45, continuando a leitura, o vocábulo traduzido por vãs repetições nessa passagem do ensino de Jesus é batalogeo, que significa obras especializadas, como o dicionário Vini, que traz o significado exegésico e expositivo das palavras do Antigo Testamento. É uma palavra provavelmente advinda de uma frase aramaica e de caráter onomatopeico. Já explico o que é isso. Ou seja, batalogeo é uma onomatopeia como o nosso blá blá blá, e com o mesmo significado deste: palavras sem sentidos e mecanicamente repetidas. Orações mecânicas, empavonadas para impressionar as pessoas, são para Deus mero blá 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 para os seus ouvidos. Ainda na página 45, 1.6. Uma relação de amor sincero entre um pai e seus filhos. Jesus orientou os seus discípulos a se dirigirem a Deus em oração, chamando-o de Pai. Tal prática não era comum na cultura judaica da época. O uso que Jesus faz da expressão para se referir à primeira pessoa da Trindade e o fato de ensinar seus discípulos a se dirigirem assim a ela demonstra o desejo que Cristo tinha de seus discípulos entenderem que o momento da oração era um momento de intimidade, de comunhão, de relação sincera e aberta entre pai e filho. Jesus quer que a gente aprenda que a oração é uma coisa de intimidade, de proximidade, não de distância. Quando a gente fala a Deus, é como se fosse eu aqui na terra e Deus lá longe nos céus. Mas quando a gente fala Pai, Jesus quer que a gente entenda que a oração é isso, é proximidade. Não é falando com Deus que está lá longe, mas com Deus que está perto. É como se nós fôssemos um filho
deitado no colo do Pai e falando com Ele. Oração é um momento de intimidade. Continuando a leitura, numa relação assim, a conversa é sempre de respeito, reverência, mas também e sobretudo amorosa e sincera. Deus quer que os nossos momentos de oração sejam completamente entendidos como momentos em que os filhos de Deus se lançam nos braços de seu Pai Celestial para abrirem seus corações para Ele, terem comunhão com Ele, gozarem de sua presença, ouvirem a sua voz e receberem toda a força e consolo de que precisam. Amém? Então que a partir desta aula de hoje, que continua na próxima aula, a gente possa melhorar o nível de intimidade na nossa oração com o Senhor, nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula.